Agora, na hora da bênção, contando a tua história. Irmão Rodrigo. Sim, senhor. Hoje a história é de quem? Hoje a história do irmão Carlos. Irmão Carlos. Vamos ouvi-la? Vamos ouvi-la ela? Vamos ouvi-la ela agora. Bora. Vamos lá. 7h17, passou voando, rapaz. Rapaz. Paz, senhor, irmão Mike. Rapaz. Deus seja louvado. Amém. Meu nome é Carlos, hoje falo de Araras, no interior de São Paulo. Sim. Sou filho de um agricultor e de uma dona de casa. Gente muito simples, mas cheia de fé. Meus pais sempre ensinou a mim e meus irmãos a ter muita fé. E acontecesse o que for, sermos honestos diante de Deus e também diante dos homens. Para os irmãos terem ideia, meu pai faleceu sem nunca ter aprendido a escrever o próprio nome. Qualquer coisa que precisava assinar era com o dedão, com a digital. Sim. Era totalmente analfabeto. Minha mãe ainda conseguia escrever o primeiro nomezinho dela, Idalina. Cresci no sítio, sempre livre, mas com muitas dificuldades, pois a vida no campo, para quem trabalha de empregado, sempre foi muito difícil. Nós morávamos de um lado de um grande ribeirão e a vilinha onde ficava a nossa igreja era do outro lado. Quando dava cheia por causa das chuvas, ficávamos 15, 20 dias sem conseguir ir na igreja. Era muito triste, irmãos, porque a nossa alegria era de estar na casa de Deus, era ver outras pessoas. Ir aos cultos aos domingos era o maior acontecimento na nossa casa. Quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, meu pai foi convidado por um primo para trabalhar em uma mina de ouro na Bahia, na cidade de Jacobina. Minha mãe relutou bastante, mas logo aceitou ir também. Meu pai foi na frente e ficou uns 3 meses lá sozinho. E depois fomos para junto dele. Levamos 4 dias de viagem até chegar lá. Eu, minha mãe e 2 irmãos. Passamos muita fome nesses dias, porque não tínhamos como comer na estrada. Quando o estômago doía de fome, minha mãe orava no nosso ouvido e aquela fome passava. Olha só. Foram 4 dias que pareciam 4 anos. Santo Deus! Chegando lá, fomos morar em uma casa com as paredes de barro, de chão batido e o telhado era sapê. A nossa situação, que não era boa, ficou ainda pior. A nossa igreja mais próxima ficava a mais de 40 quilômetros de casa. Congregávamos uma vez a cada 2, 3 meses. Era muito triste. Uma ocasião, já fazia uns 2 anos mais ou menos que morávamos naquele lugar, e a nossa vida é cada vez mais difícil. Meu pai sempre foi muito trabalhador, e a gente via a decepção nos olhos dele. Quantas vezes via ele chorando na mesa, e a gente comendo palma com sal e mais nada. É uma planta, sabe? Parece um cacto, só que... Meu Deus. Palma. Ele pedia perdão dia e noite para minha mãe por conta de nos ter levado para lá. E ela sempre dizia, não se preocupe, marido. Nós estamos com você sempre, vai ficar tudo bem. Eu saí nesse dia para uma beira de estrada e fiquei sentado numa pedra por várias horas olhando para o nada. A estrada não passava ninguém. Perto do final da tarde, passou uma caminhonete, buzinou, eu dei com a mão e continuou o caminho. Quando chegou bem mais lá na frente, ela parou e veio de ré, voltou. Parou bem do meu lado, a pessoa baixou o vidro e o senhor disse, boa tarde, menino, tá tudo bem? Do meu lado havia um pequeno arbusto, uma árvorezinha, bem verdinho, no meio daquela sequidão. Naquele ano passávamos pela maior seca que a região tinha visto. Eu respondi, tudo bem está assim, senhor. Mas eu fico pensando, como pode Deus, no meio dessa sequidão, fazer essa planta ser tão verdinha e eu e a minha família morrendo aos pouquinhos aqui? Ele desceu do carro chorando e disse, o mesmo Deus que ama essa plantinha, ama vocês também. Deus me mandou voltar até você e ir visitar sua casa. Aleluia. A paz de Deus, meu filho. Era irmão e um não sabia. E o outro também não. Mas Deus sabia. Ele, amém. E chorei muito abraçado com aquele irmão. Para mim já era um grande sinal. Irmãos, ele era nosso irmão diácono de São Paulo, que estava em missão naquela região. Naquele dia levou tanta comida na minha casa que comemos muito bem por uns 5 meses. E aproveitou e já atendeu com alimento todo o vilarejo em volta da nossa casa. Muitas famílias foram abençoadas. Naquela tarde ele fez um culto para nós. Deus mandou a palavra e falou poderosamente com a gente. Deus dizia assim na sua boca, servo bom e prudente. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia, Jesus. Servo bom e prudente. Sobre o pouco tu foste fiel. Sobre muito te colocarei. Se prepara, a tua vida vai mudar.
Eu era criança, mas lembro da minha mãe chorando muito com a presença de Deus. Coisa boa, ele escreve aqui. Uns 3 dias depois, irmãos, o incrível aconteceu. Eram muitos garimpeiros naquela região e meu pai tinha sido mandado embora de um garimpo. Nós não tínhamos água em casa. Ele tinha sido mandado embora no garimpo porque não tinha mais ouro. E nós não tínhamos água em casa mais. E meu pai resolveu cavar um poço no fundo do quintal de casa. Irmão, com menos de 1 metro de profundidade, mais ou menos, meu pai bateu numa pedra grande. Ficou muito triste porque teria que procurar outro lugar para começar tudo de novo. Ele foi para um canto da pedra e continuou cavando para fazer um buraco do lado. Irmãos, eu sei que vocês acreditam em milagre. Você crê, Paulinho, em milagre? Com certeza. Meu pai encontrou uma pedra bruta de ouro maciça de uns 3,5 kg. E embaixo dela, uma outra pedra bruta encravada de umas 45 pedrinhas de diamante. Embaixo do ouro. Meu Deus. Ela estava presa embaixo da rocha. Ele conta que é toda revestida de diamante. Ele põe um monte de risada. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Sabe quanto tempo faz isso? Quanto? Quase 40 anos. Os meus filhos vivem até hoje daquele dinheiro que Deus preparou daquelas pedras. Quando Deus quer, meus irmãos, Ele faz tudo acontecer em nossa vida. Ele muda as lágrimas de tristeza por lágrimas de alegria. Sejamos fiéis na presença de Deus. Tudo está sob as ordens do nosso Rei Celestial. Deus é bom, a paz de Deus. Amém.